Bandidos fazem arrastão em ônibus. Os 4 criminosos agiram com violência. Esse passageiro foi ferido na cabeça e teve o celular levado pelos assaltantes. O protesto que terminou em confronto entre manifestantes e polícia. Baderneiros quebraram vidraças, picharam prédios, incendiaram um ônibus e invadiram bares na capital. Homem invade casas em Cariacica e acaba morto a tiros. O suspeito do crime é um policial da reserva. Ele desconfiou que o invasor era um assaltante. A dor de cabeça que atinge a maioria dos capixabas. Saiba diferenciar quando a dor é sinal de doença grave. No homem e na mulher, os sintomas são diferentes. Liquidação na área. Muita gente acaba comprando sem precisar e perde o dinheiro e até mesmo o produto. Nós conversamos com uma consultora de estilo que mostra como aproveitar as promoções ficando sempre na moda. E as dicas da nossa agenda especial de sábado. Tem novidade no cinema e o show que promete agitar a grande vitória. Agora, no Tribuna Notícias, segunda edição. Olá, boa noite. Assaltantes fazem arrastão em ônibus em Viana. 4 criminosos renderam passageiros e foram bem violentos. Nossa equipe conversou com uma das vítimas. O homem foi agredido pelos bandidos e teve o celular roubado. Este segurança de 45 anos era um dos passageiros. Seguia para casa quando o ônibus foi assaltado. Ele foi o primeiro a ser abordado e acabou agredido pelos bandidos. Estava sentado no veículo, no ônibus, vindo de Porto Santana. Chegou no Primavera, eles me abordaram o ônibus todinho. Um puxou uma arma, um simulacro de plástico. Colocaram um assalto, pediu o celular, demorei a dar e foi me deu uma coronhada. Agora, todos eles parece que estavam bem nervosos, né? Fizeram a limpa no ônibus. Todos 3 nervosos, na correria, nervoso. Os criminosos anunciaram o assalto nesta rua, no bairro Primavera, em Viana. Era por volta das 8 horas da manhã. O ônibus da linha 911 seguia para o bairro Canaã. Segundo testemunhas, os criminosos embarcaram no terminal de Campo Grande, em Cariacica. Pelo menos 4 bandidos participaram do assalto. 3 fizeram um arrastão no ônibus, enquanto um quarto dava cobertura. Um dos criminosos conseguiu fugir de moto. Os outros 3 foram surpreendidos por uma viatura da Polícia Militar que passava pelo mesmo local do assalto. Graças a Deus que a viatura passou na hora, né? Aí abordaram ele, o motorista piscou o farol. Os bandidos foram trazidos para a delegacia e reconhecidos pelas vítimas. Eles foram autuados pelo crime de roubo. O segurança afirma que esse tipo de ação criminosa se repete dia após dia na região. É muito assalto aqui na Salina Canana, aqui na BR aqui mesmo. Muita gente já foi assaltada aqui no bairro aqui. E fica difícil para a gente que é cidadão, que mora aqui no bairro, morador aqui do bairro. Você acha que falta para poder trazer mais segurança, não só para o passageiro, mas também para o morador, né? Já que tem acontecido esse tipo de situação com alguma frequência? Mais polícia, né? Mais polícia aqui no bairro, que é pouco, né? Mais abordagem. A PM informou que está presente em Viana. Além disso, em horários estratégicos, acontecem operações. Em qualquer situação, é só acionar 190. O protesto que terminou em vandalismo na capital. Bares foram invadidos e a polícia precisou agir. O que parecia só indignação se transformou em revolta e vandalismo. A Assembleia Legislativa seria o ponto final da história. Não foi. Pedras e vidro espalhados pela rua, pontos de ônibus depredados, ônibus incendiados. Na beira-mar, os manifestantes fizeram caminho de volta em confronto com a polícia, que tentava impedir. Durante horas, isso foi o que se viu. Seguidos de perto pela polícia, os manifestantes deixaram a enseada do Suá e só pararam na Praia do Canto após deixar em pânico quem se divertia na região do Triângulo das Bermudas. A confusão por lá também foi grande. Clientes deste bar invadido por parte dos protestantes
contam o que viram. Estava sentado e começou a chegar o pessoal, todo mundo respeitou. Só que eles começaram a invadir os bares, soltaram bomba, todo mundo saiu correndo. A tropa de choque deixou o triângulo, onde a série de confrontos teve fim ao som de aplausos. Hoje cedo, na Reta da Penha, em Vitória, muitos prédios amanheceram pichados. No Dafindes, todas as colunas foram alvos de frases dos manifestantes. Nelas, pedidos para que a CLT seja mantida, menos juros, contra o impeachment da ex-presidente Dilma, chamado de golpe pelos protestantes, e também contra o atual presidente Michel Temer. Nesta agência bancária, a poucos metros, o vandalismo extrapolou a escrita. Um vidro foi danificado. A Praia do Canto também não escapou. Lixeiras foram arrancadas de postes. Este bar ainda estava com as portas fechadas hoje cedo, quando nossa equipe passou por lá. Mas, segundo frequentadores, cadeiras, garrafas e copos foram quebrados. O prejuízo financeiro ainda vai ser calculado. A falta de bom senso de alguns manifestantes desagradou e muito. Para mim já é vandalismo isso, você quebrar uma coisa pessoal dos outros, né? Então, para mim já é vandalismo, não faz parte de um protesto, de um manifesto. Tem que ser pacífico, cara. Tinha que ser um negócio, né, sem vandalismo, sem quebra-quebra, porque isso é prejuízo. Dos 5 detidos, 2 jovens foram autuadas por dano ao patrimônio público, associação criminosa, desobediência e continuam detidas no presídio. Dor de cabeça. Quando realmente é motivo de preocupação, hein? Por exemplo, sinal de alguma doença ou apenas uma tensão ou estresse do dia a dia. Veja na reportagem de Geilson Ferreira. Tem gente que é privilegiada, não sente dor de cabeça. Nunca, não sinto dor de cabeça. Nossa, privilegiada, né? Graças a Deus. Mas praticamente todo mundo sente. E quando ela aparece, a solução é imediata. Geralmente a gente toma analgésico, né? Estima-se que 63 milhões de pessoas em todo o país enfrentem esse mesmo tipo de problema. Ela incomoda pessoas de diferentes idades. E o pior, acredita-se que existam pelo menos 200 formas desse mesmo tipo de dor. Quais são os fatores que a gente chama de alarme? Uma dor que você nunca teve, a pior dor da sua vida, dor que não melhora com analgésicos simples como dipirona e paracetamol, dores acompanhadas de outros sintomas, febre, vômitos, pressão alta, formigamentos, fraquezas no corpo, dores que você não consegue explicar, uma dor de cabeça que surge do nada sem motivo e que não passa. E pessoas que têm dor frequente. Tem dor quase todo dia ou quase toda semana. Essa médica explica que é possível dividir a dor de cabeça em 2 grupos. A dor de cabeça primária, que é provocada pela enxaqueca, a maior causa desse tipo de dor. E também a dor de cabeça secundária, que tem como causa outras doenças. As cefaleias primárias, as dores de cabeça primárias, são aquelas próprias de uma doença específica de dor de cabeça. O exemplo maior é a enxaqueca. As secundárias são aquelas causadas por algum outro problema, cujo sintoma é a dor de cabeça. Vamos dar um exemplo para vocês. Tumores, o que vocês chamam de derrame, que é o acidente vascular cerebral, vasculites, trombose venosa cerebral, são outras doenças que dão os sintomas, se manifestam através da dor de cabeça. Foi o que aconteceu com a Tereza. Ela passou 1 ano sentindo dor de cabeça, até que decidiu procurar um médico. Eu estava sentindo muita dor de cabeça, aí eu fui no ginecologista e eu estava na menopausa. E aí resolveu? Aí tô fazendo tratamento à base de hormônio, não tô sentindo mais nada, tava com artrose na mão, tava dando. A enxaqueca incomoda muito mais as mulheres. É uma dor muito forte em um dos lados da cabeça. A sensação não é de dor, é de latejamento. Pode durar de 4 horas a 3 dias e fica mais forte quando há barulho ou esforço físico. A pessoa também pode ter ânsia de vômito, sensibilidade à luz e a cheiros fortes. Mas esse tipo de dor
tem cura. Enxaqueca mais comum nas mulheres, é uma dor geralmente de um lado só, latejante, atrapalha com esforço, luz, barulho incomoda. Alguns alimentos, né, principalmente aqui, café, são alguns vilões, queijos, vinhos, podem dar mais enxaqueca. E qual é o tratamento? Você tem medicamentos específicos para enxaqueca. A maior parte das vezes as pessoas não procuram um médico para investigar. Então, o que acontece? Elas saem automedicando e tomam medicamentos que são esses analgésicos simples que elas acham na farmácia, que não são medicamentos que vão combater realmente a doença, mas vão agravar. Vai ficar mais crônico, mais frequente, cada vez com mais dor. Já a dor mais comum nos homens é provocada pela tensão muscular, também pelo estresse e pela ansiedade. Pode durar de meia hora a 7 dias, uma dor que pode ser de fraca a moderada. Mas não fique preocupado. Tomando alguns cuidados, é possível se livrar de vez desse problema. Nós temos que ter uma alimentação regular, de 3 em 3 horas, sem jejum prolongado, um sono adequado, pelo menos 8 horas por noite, atividade física regular, aeróbica de preferência. Então, com tudo isso, ele previne. A questão hormonal nas mulheres tem que ser ajustada. Se mesmo assim, estresse, como a gente não pode tirar, no mundo de hoje todo mundo tem algum estresse, a gente tenta ajustar com a medicação. Mas tem como prevenir, ter uma vida mais saudável, mais adequada. Pois é, sinal de dor de cabeça, procurar rapidamente ajuda médica. Um PM da reserva baleou e matou um rapaz suspeito de invadir casas no bairro Jardim América, em Cariacica. O ajudante de pedreiro Luiz Gonçalves Soares, de 31 anos, levou um único tiro. Ele morreu no quintal desta casa em Jardim América, Cariacica. Luiz foi baleado por volta de 1h da manhã de hoje. De acordo com a polícia, o disparo foi efetuado por uma espingarda com 2 canos longos. O autor teria sido um policial militar da reserva. O PM teria pensado que Luiz queria, na verdade, roubar a casa dele. Familiares do rapaz afirmam que Luiz era usuário de drogas. Ele teria saído de um bar no mesmo bairro antes de ser morto. Estava com a mulher e possivelmente havia usado entorpecentes. Eu recebi uma ligação da companheira dele, né, no caso, que falando do que tinha acontecido e pedindo para mim ir até o local. Segundo ela, ele já tinha criado problema com o pessoal lá na rua e estava vindo embora, e eu acho que ele estava achando que estava sendo perseguido. E uma forma de estar se protegendo, acho que ele tentou entrar na casa desse pessoal. A primeira casa que Luiz entrou foi esta, na Rua de Baixo. A proprietária, esta autônoma de 49 anos, conta que ele se assustou ao vê-la. Ele pulou o muro do vizinho pro meu muro e entrou dentro da minha cozinha, foi na porta da minha cozinha. Aí ele olhou para mim, voltou, subiu no meu terraço e pulou o muro de volta. Aí quando ele pulou para a rua, ele saiu correndo. Meu marido veio lá de fora, encontrou a esposa dele na esquina ali. Aí quando ele chegou e perguntou o que aconteceu. Aí ela falou que ele estava cheio de pedra, que ele estava drogado. Luiz ainda pulou o quintal destas outras 2 casas na rua principal do bairro. O morador chegou a chamar a polícia antes de ele ser morto. Como o muro era alto, ele alcoolizado e estava drogado também, não estava conseguindo descer de volta. O vizinho ao lado já tinha chamado a viatura já estava a caminho. Ele é ajudante de pedreiro, ele tem uma filha no Nordeste que todo mês ele manda a pensão da menina. A menina tem, parece que é 7 anos. O único defeito que ele tem, infelizmente, que o Brasil está cheio da droga, ele usa pedra. Bom, a polícia vai investigar o caso. Domingo com previsão de chuva fraca pela manhã e no fim da tarde no litoral do estado. Nas outras áreas, sol entre nuvens, mas sem expectativa de chuva. Na capital, mínima de 18 e máxima de 27 graus.